Olá a todos, Honorato falando, do Núcleo de Aprendizagem Espiritual. Como de costume, eu estou com a lindeza da Antônia aqui passeando, fazendo as minhas meditações. E a gente, a gente conversou aí algumas vezes aí sobre alguns processos da nossa vida, né? E eu falei em alguns vídeos, né, sobre o início dos processos, né, dos nossos acontecimentos. Fiz um vídeo, um dos meus últimos vídeos aí foi sobre o meio, né? E eu conversando com uma amiga minha, ela deu a ideia de fazer um vídeo sobre o fim. E o fim, sempre o difícil fim. Até para fazer o vídeo, nossa, eu pensei bastante porque é muito difícil falar sobre o fim, sempre, né? O fim de qualquer coisa é muito difícil sempre, meu. É, a gente tem que ter muita racionalidade, né, em tudo que a gente faz. A gente tem que ser bem racional sempre, dentro de todas as emoções que a gente tem, né, na nossa vida, dos acontecimentos. A gente tem que ser sempre muito racional. A gente tem que sempre pesar ali. Um mais um tem que sempre dar dois, né? Um mais um não pode dar um, e um mais um não pode dar três, e nenhum outro número. Um mais um tem que sempre dar dois. O número tem que sempre fechar certo. A contabilidade tem que estar sempre correta, né? E o final das situações sempre tem dois lados. Quem causa esse lado? Esse fim pode partir de mim, ou esse fim pode ser imposto. Ele pode chegar até mim. Então ele tem dois lados. Ou eu causo esse fim, esse final, ou esse final é simplesmente caiu na minha frente e eu tenho que aceitar. Se eu vou colocar esse ponto final, eu vou lá e vou finalizar essa situação, esse acontecimento, eu tenho que ter muita certeza sempre do que eu estou fazendo. Tenho que ter absoluta certeza do que eu tô finalizando. Se realmente eu tenho que acabar com tudo isso. Não, chegou num limite que eu preciso terminar. Tá? Quando eu falo situações, tá, pessoal, pode ser tudo. Pode ser uma situação no teu trabalho, pode ser um relacionamento, é, né, os acontecimentos da nossa vida, né, sempre tem um começo, um meio e um fim. Pode ser o lugar que a gente mora, pode ser o nosso trabalho, pode ser nosso estudo, nosso colégio, nossa faculdade, bom, enfim. Né, qualquer coisa tem um início, um meio e tem um final também. Então, assim, se esse ponto final parte da gente, né, é, se a gente chegou nesse ponto de querer o fim, é porque a gente já está saturado, a gente já está cansado do que está rolando, tá? Então a gente já chegou num ponto que a gente não tolera mais aquela situação. Então eu preciso botar um ponto final e acabar com isso. Para eu fazer isso eu tenho que ter absoluta certeza, eu tenho que pesar todos os pontos ruins e todos os pontos bons. Os pontos ruins eles têm que ser muito mais fortes que os pontos bons. Normalmente pessoas se arrependem do que fazem, tá? De quando vai lá e finaliza alguma coisa, às vezes as pessoas se arrependem exatamente por isso, porque ela vai lá, ela não pesa os pontos bons e os ruins, ela simplesmente, às vezes de uma forma emocional, ela vai lá e termina tudo e pá, seja no trabalho, seja no relacionamento, independente, vai lá e termina e tal e finaliza, mas foi num momento de emoção, não foi num momento racional. Terminou, não pesou e bem provável que isso vira um arrependimento depois, né? Então, se você vai colocar um ponto final, pode ter certeza aí que você tem que, antes de tudo, ser muito racional. Tem que ter uma racionalidade é, extrema. Deixa eu melhorar a luz aqui. Tem que ter uma racionalidade extrema, né? A gente tem que, ao máximo, tentar tirar o emocional, né? Os sentimentos lá de cima
do assunto e tentar ser racional, pesar o que é bom, o que é ruim, né? E as coisas ruins, elas precisam ser ruins mesmo ao ponto de você precisar finalizar. Mas, se a finalização parte de terceiros, se esse processo de acabar com tudo não partiu de você, ela simplesmente caiu na sua frente, você precisa ser racional também. Mas você precisa ter, junto com tudo isso, muita aceitação. Aceitação de colocar tudo na mesa e entender que finalizou, que acabou aquilo lá. E que você não é mais necessário naquela situação. Difícil, hein, meu? Então, ó, de novo, quando algo termina, quando alguém, vamos colocar num relacionamento e num trabalho, né, num emprego, que é mais fácil pra gente entender. Quando alguém vai lá e demite a gente, ou num relacionamento a pessoa vai lá e termina um relacionamento com a gente gente precisa ter uma aceitação muito grande de colocar mesmo na nossa cabeça ali que a gente não é mais necessário ali. É super difícil, né? Porque mexe com o nosso ego, mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que eu não faço parte mais daquelas situações. Eu não faço parte mais daquele relacionamento, eu não faço mais parte daquele emprego, eu não sou mais necessário naquele contexto. Difícil, meu. Sempre é... Os dois lados são sempre difíceis. Para você terminar um relacionamento, um trabalho, é difícil, sempre é difícil. Mas parte de você, né? Você tem que ter uma racionalidade muito grande, né? De pesar os prós e os contras. Mas quando esse término chega até você, né, você tem que ter uma racionalidade também muito grande, mas você tem que ter muito mais aceitação de que você não é mais importante naquele contexto, meu. Vamos pensar um pouco aí, né? A gente falou bastante sobre o início, o meio e o fim. Por isso que eu gostei, eu queria muito falar sobre aquele vídeo do meio, porque o meio, pra gente conseguir finalizar uma situação, o meio, tudo que a gente fez entre o início e o fim, ele tem que ser muito forte, meu. Pra você sair dessa situação, sabe, fortalecido e com a plena consciência de que você fez tudo possível, meu. Beleza, pessoal? Tamo junto aí. Grande beijo a todos. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado pelas sugestões aí que vocês mandam pra mim. É muito legal. Me ajuda bastante aí. Antes de tudo, me ajuda bastante, tá? E me ajuda bastante pra criar os vídeos aqui também. Valeu, pessoal. Grande beijo a todos. Até a próxima aí. Valeu.